Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, senador Lazier Martins, excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores, há mais de 30 anos, senhor presidente, para ser preciso, em 1988, participei de um jantar com o presidente Jânio Quadros na Embaixada do Brasil em Roma. O embaixador Carlos Alberto Leite Barbosa teve a gentileza de nos reunir, a mim e a Jânio, em um encontro simpático, inteligente, com forte conteúdo político. Já circulavam notícias de que desejava candidatar-me à presidência da República. No início da conversa, o presidente, que renunciou, me fez de supetão uma pergunta. Qual é mesmo a sua idade? Respondi, 39 anos. Muito jovem, ele comentou. Disse eu que também ele havia assumido a presidência muito jovem. Ele respondeu de maneira definitiva, e veja no que deu. O brevíssimo comentário do presidente Jânio Quadros foi premonitório e, ao mesmo tempo, revelou uma autocrítica impiedosa. Debitou à conta de sua juventude o gesto extremo. Depois de ter sido deputado estadual, deputado federal e governador de São Paulo, ele tinha 44 anos, quando decidiu jogar a carta da renúncia sobre a mesa do Congresso Nacional. Eu tinha 43 anos, quando decidi renunciar, antes do início do julgamento pelo Senado, depois de ter exercido as funções de prefeito de Maceió, deputado federal e governador de Alagoas. A minha assessoria entendeu na época que comissão parlamentar de inquérito não chegaria a nenhuma conclusão relevante. Mas não foi assim que os fatos ocorreram. No último dia 15 de novembro, completaram-se 30 anos do primeiro turno da eleição de 1989, ano do centenário da República, proclamada por Deodoro, alagoano e nosso primeiro presidente. Ao final do ato inicial daquele pleito, obtive 20.611.000 votos, ou 30,47% dos votos válidos. O segundo colocado foi Luiz Inácio Lula da Silva, com 11.622.000 votos, ou 17,18%. Lula superou Leonel Brizola pela estreita diferença de 410.000 votos. No segundo turno, realizado no dia 17 de dezembro, alcancei 35 milhões de votos, ou 53,03% dos votos válidos. Os resultados de uma eleição decorrem de longo processo de preparação que dura meses, ou, em alguns casos, anos. Os sinais originários do governo de Alagoas, onde promovia uma política de austeridade no trato com a coisa pública, chegaram a muitos cidadãos. Brasileiros de norte a sul começaram a se identificar com a necessidade de modernizar o país, diminuir a máquina pública, abrir a economia e facilitar o surgimento de meios e modos para acelerar o desenvolvimento econômico. Era a vontade majoritária e soberana da população. O mérito da minha equipe foi perceber o fenômeno antes dos outros candidatos e, mais ainda, entender que o mundo estava em processo acelerado de mudança. O Muro de Berlim caiu em 1989. A Alemanha Oriental se dissolveu nos escombros da história. A União Soviética já demonstrava sinais evidentes de desintegração. Os velhos comunistas não tinham novas ideias para propor aos jovens. Os grandes partidos comunistas da França e da Itália estavam em decadência. Houve até quem, no meio científico, de forma apressada, tenha previsto o fim da história. Não aconteceu. O mundo se interligou pela internet, os telefones celulares surgiram para reduzir distâncias e tornar a comunicação instantânea. Não há comparação
entre a política de 30 anos atrás e a de hoje. Tudo mudou. A globalização deixou de ser uma teoria. Hoje é uma realidade incontornável. No Brasil, o vento de mudança já soprava forte em 1985, com a eleição de Tancredo Neves para a presidência da República. Mas ele foi eleito por apenas 686 pessoas, deputados federais, senadores e representantes dos legislativos estaduais, que integraram o colégio eleitoral. O saudoso mineiro cumpriu seu roteiro. Depois da vitória, atravessou o mundo, vendendo a imagem positiva do Brasil. Abriu negociações com os banqueiros de Nova York para equacionar a pesada dívida externa, posteriormente por mim renegociada com absoluto êxito. Internamente partiu para o abraço da conciliação, gesto indispensável para o sucesso de um governante, e anunciou a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. No entanto, chegou ao Palácio do Planalto com a nação consternada dentro de um caixão. Seu vice-presidente, José Sarney, assumiu as responsabilidades de comandar o país no período de transição para a democracia. Sarney governou durante todo o seu período sob a sombra poderosa de Ulisses Guimarães, presidente da Constituinte e do PMDB, homem forte do regime. Mas foi Sarney que assinou a convocação da Constituinte de 1988. Este caldo de cultura preparou o ambiente político para a eleição de 1989, o marco definitivo da guinada que o país aguardava. O cheiro de mudança estava no ar. A nova República, na marcante imagem criada por Tancredo Neves, exalava a democracia por todos os poros. Os brasileiros só haviam votado para presidente da República em 1960. Em 1989, inscreveram-se oficialmente 23 candidatos. Já naquela época, pelo menos 23 partidos existiam, funcionando, rígidos, no Brasil. Jânio Quadros desistiu por razões de saúde, logo no início da corrida eleitoral. Restaram 22. Todos os grandes nomes estavam presentes. Ulisses Guimarães, o senhor Diretas. Aureliano Chaves, o vice-presidente de João Figueiredo, o último presidente militar. Mário Covas, líder da dissidência do PMDB, que resultou na criação do PSDB. Paulo Maluf, candidato derrotado por Tancredo no colégio eleitoral. Roberto Freire, o primeiro candidato comunista à presidência. Fernando Gabeira, o primeiro candidato verde à presidência. Ronaldo Caiado, líder do movimento patronal do campo. Leonel Brizola, recém-chegado do exílio, além de Lula, o primeiro presidente de Sindicato dos Trabalhadores a despontar em pleito de tal envergadura. Dos candidatos de partidos pequenos, destaco 2. Lívia Maria Pio, a primeira mulher a se candidatar à presidência pelo Partido Nacionalista, o PN, e Enéas Carneiro, do PRONA, que em seus 30 segundos de programa cunhou o emblemático "Meu nome é Enéas". Amplo espectro da sociedade estava representado nestes 22 candidatos. Eu vinha de um estado valoroso, de pequeno eleitorado, numa campanha com enormes dificuldades em seu começo. Ao contrário do que se diz hoje, não havia marqueteiro no primeiro turno. Tudo começou e caminhou no improviso. Minha candidatura avançou muito por causa do desejo manifesto do povo brasileiro de mudar para modernizar o país. Aliás, lembro que fiz, na época, pesquisa de opinião abrangente, que indicou minha presença no segundo turno contra qualquer dos candidatos ali listados. Pela pesquisa, só havia, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, um nome capaz de me tirar do segundo turno. Silvio Santos, homem de televisão, com grande carisma e capacidade extraordinária de comunicação. Eu o visitei em sua casa em São Paulo.
Depois de uma boa conversa, perguntei se ele seria candidato à presidência da República. Ele me afirmou categoricamente que não. Essa definição foi decisiva. Afastei-me do mandato de governador e me lancei na corrida ao Planalto. Algo mudou meses depois. Para minha surpresa, Silvio Santos apareceu como candidato. Mas nossos advogados descobriram que o partido ao qual ele era afiliado não havia cumprido os requisitos impostos pela legislação eleitoral. Superado esse contratempo, decidi me jogar por inteiro na campanha. Aproveitei os meus 10 minutos diários na televisão da melhor maneira possível. Assumi o compromisso com a mudança e a população recebeu bem o desafio. O resultado foi a vitória no primeiro turno e venci no segundo turno, tornando-me, assim, o presidente da redemocratização do país. Tomei posse em março de 1990 e iniciei um forte processo de realinhamento da economia brasileira. Abri as fronteiras para os produtos estrangeiros, chamei os carros brasileiros de carroças e incentivei a indústria a iniciar um vigoroso processo de renovação em busca da eficiência e do menor preço. É claro que, ao agir assim, o presidente da República ganha adeptos e, mesmo a sua revelia, faz inimigos. É natural. Contraria-se interesses poderosos. No início do governo, havia uma inflação de 80% ao mês. Tivemos que enxugar o meio circulante. Congelamos os preços, bloqueamos os ativos para frear a escalada inflacionária. Restituímos todos os haveres bloqueados no prazo de 18 meses. A última parcela foi paga em agosto de 1992, ainda durante o meu mandato. Não houve, portanto, confisco. Todo o dinheiro foi devolvido a seu dono com juros superiores aos que remuneravam a caderneta de poupança à época. A situação econômica financeira do país era preocupante. A inflação impedia que outros objetivos fossem alcançados. Isso explica a necessidade de bloquear os ativos. Encontramos anomalias pesadas. Por exemplo, existia no Brasil o cheque ao portador, também o título de investimento ao portador. Impossível detectar o responsável pela emissão, tampouco o destinatário. Paraíso fiscal explícito. Aplicações no overnight eram padrão. Acabamos com esse descontrole. Creio, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que trabalhamos bem neste setor. A colunista Miriam Leitão diz em sua coluna de 16 de novembro passado no jornal O Globo que a marca do meu governo foi a abertura comercial. Naquele momento histórico, os brasileiros perceberam a necessidade de se conectar com o mundo, abrir as janelas da economia e deixar a luz do sol entrar. A política brasileira não costuma transitar por uma linha reta. Ao contrário, ela caminha pelas linhas que oferecem menor resistência, por atalhos sinuosos, e consegue unir os pontos numa sequência razoável. Ocorreu o triste episódio da entrevista de meu falecido irmão, divulgando informações falaciosas em relação a mim, que resultaram na criação de uma comissão parlamentar de inquérito. Uma questão familiar se tornou escandalosamente pública. Não creio que tenha lidado bem com a imprensa, nem com a classe política. Não tive o cuidado de formar uma maioria sólida para blindar a presidência de ataques violentos como o que ocorreu no episódio da CPI. O responsável por arrecadar recursos para a campanha tornou-se ou transformou-se no centro de um furacão de denúncias. Ao final de tanto barulho e tanta discussão, fui acusado de ter recebido um automóvel popular pago com recursos da campanha eleitoral. Este fato, segundo meus acusadores, indicaria confusão de recursos públicos com privados. Não houve. De todo modo, em comparação com o que aconteceu em períodos sucessivos a mim, a acusação é ridícula
despropositada. Além de perder o cargo, cumpri 8 anos de suspensão de direitos políticos. Quero lembrar que fui inocentado pelo Supremo Tribunal Federal de tudo o que me foi imputado. Apesar do furacão político que me atingiu, me elegi e me reelegi. Estou no 2º mandato de senador da República, com muita honra, representando o meu querido estado de Alagoas. Resisti à tentação autoritária. Em julho de 1992, recebi em audiência no Palácio do Planalto os 3 ministros militares. Não havia Ministério da Defesa naquela época. O da Marinha, a mais antiga das forças, falou em nome dos demais. Deu o recado. As Forças Armadas estavam prontas para agir em defesa da legalidade e providenciar o retorno aos quadros constitucionais vigentes. Alguma coisa estava no ar. No mesmo instante, agradeci a preocupação e informei que não estava disposto a nada que fugisse dos cânones constitucionais. Disse que este era um processo político e que deveria ser solucionado na esfera política. Percebi rapidamente que não havia criado canais de solidariedade confiáveis com parlamentares, tanto no Senado quanto na Câmara. Entendi, posteriormente, que poderia ter evitado com facilidade a criação e a instalação da CPI. Reconheço que cometi erros no relacionamento com parlamentares e jornalistas. Renunciei antes de meu julgamento pelo Senado, transformado em tribunal. Ainda assim, deu-se prosseguimento ao processo, apesar de eu não mais ser presidente da República. Quem já estava no comando do país era Itamar Franco. Sem perceber erros tão flagrantes, o Congresso declarou meu afastamento e, repito, cassou meus direitos políticos. Nada tenho a me queixar. Estou vivo, com saúde e disposição para atuar na política. Erros todos cometemos em maior ou menor medida. Fiz antes e faço agora, perante os senhores e senhoras senadoras, ato de expiação de culpas. O jogo político é assim: erros e acertos. Políticos morrem várias vezes, renascem outras tantas. Depois do meu governo, vários presidentes seguiram a mesma fórmula para tentar reduzir o tamanho do Estado, abrir a economia e promover privatizações. Inaugurei este ciclo. Vejo, contudo, que presidente sem boa articulação política com o Congresso tende a enfrentar dificuldades. Pode até ser derrubado. O Congresso brasileiro conhece bem os caminhos para tirar presidentes do Palácio do Planalto. Relato o que vivi, mas sei que experiência não se transfere. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, combati o bom combate. Saí de Alagoas, do Nordeste, e cheguei à presidência da República Federativa do Brasil há 30 anos atrás. Ninguém na política brasileira faz este percurso sem cometer erros, fazer e sofrer injustiças. Ser presidente da República nesse nosso sistema presidencialista pesado, duro, monocrático, cercado de burocratas e instituições ciosas de seus respectivos poderes, é exercício diário de determinação, calma, contenção, disposição para o diálogo e muita paciência. O fato de ter sido absolvido pela mais elevada instância da justiça brasileira me coloca diante da história em posição singular. Não fui um jovem que chegou precocemente ao poder. Fui um presidente à frente de seu tempo. Isso me deixa feliz e realizado. 30 anos após ser eleito presidente da República, reafirmo meu inabalável compromisso com o resgate do nosso passivo social e com a modernização do país.
Era o que tinha a dizer, agradecendo a Vossa Excelência, senhor presidente. Presidente Collor, permite uma parte? Por gentileza, com muito prazer, senador Paulo Paim. Ouço Vossa Excelência.